Alô, Salvador! Alô, Bahia! Alô, Brasil! Oi, minha gente do Estação da Fé, que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja cada dia mais forte em vossas vidas. E aqui chego eu, seu amigo, seu irmão, reverendo Benivaldo Gonçalves de Moraes, pode me chamar BG Moraes, e aqui estamos para mais uma live abençoada, né? Essa mensagem que vou entregar hoje aqui no nosso canal, Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui e dividir, repartir com você aquilo que de Deus tenho recebido. Portanto, meus amigos e minhas amigas, todos sejam bem-vindos e se prepare para receber aquilo de bom que o Deus Todo-Poderoso tem para a sua vida. Daqui a pouco eu vou fazer a oração da fé, a oração por meio da qual o poder de Deus opera e Deus faz as suas maravilhas, cura os enfermos, liberta os cativos, abre portas de bênção e de vitória, socorre os oprimidos. E se você quiser e puder, pode inclusive preparar um copo com água e colocá-lo próximo de você, porque na hora da oração eu vou pedir para Deus abençoar essa água, a qual será para você remédio, bênção, vitória. E também tenho uma palavra boa, abençoada de Deus para entregar para vocês todos. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero avisá-los de que no final aqui eu tenho recados especiais para vocês. Então segura firme aí que tenho recados especiais para vocês lá no final. Eu quero falar hoje e ter como tema aqui: a fé em Deus é uma fé que fala. É isso mesmo? É isso mesmo. A fé em Deus, a fé que recebemos pelo Evangelho, é uma fé que fala. Ela não fica, digamos, muda, ela se expressa, ela fala. E quando assim acontece, a palavra de Deus, na qual falamos, na qual nos baseamos para falar, ela se cumpre nas nossas vidas. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra no Novo Testamento, mais especificamente em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 13. E o que é que diz em 2 aos Coríntios 4, 13? Diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. E o que é que está escrito? Cri, por isso falei. Nós, do Novo Testamento, que cremos em Jesus, também cremos, por isso também falamos. Então, meus amigos queridos, a fé em Deus e no Evangelho é uma fé que fala. Fé esta que eu costumo dizer que é a fé que faz, a fé que realiza, a fé que produz resultados, que faz o poder de Deus operar e, consequentemente, o milagre acontecer, a vitória chegar, a bênção acontecer, o mal desaparecer. Então, essa fé em Deus é uma fé que fala. Quero repetir, ela não fica calada, ela não fica muda, ela não fica passiva, ela se expressa, ela tem algo a dizer. As pessoas que de fato creem em Deus, creem no Evangelho de todo o coração, elas falam e elas recebem aquilo que falam, que é a voz da fé. O nosso pai na fé, o Abraão, ele assim procedeu, a fé dele falou. Deus havia lhe prometido, quando ele tinha apenas 75 anos de idade, e ele viveu
e 60 e tantos anos. E Deus prometeu que ele teria um filho com a sua esposa Sara. E o tempo passou e agora Abraão já estava com 99 anos, Sara com 90, e aquela promessa não havia se cumprido ainda. E é nesses momentos que todas as pessoas são levadas, são tentadas a falar coisas que não são reais, né? O Abraão devia estar pensando, poxa vida, Deus falou e já se passaram tantos anos e ainda nada aconteceu. As pessoas pensam, será que Deus falhou? Será que o que eu ouvi não foi de Deus? Será que a palavra escrita de Deus não se cumpre? Às vezes ela falha. Abraão pode ter pensado assim. Tanto que, quando a sua esposa Sara ficou agitada porque não conseguia ter filhos e queria ser mãe, pressionou Abraão, como que pegou ele pelos colarins e sacudiu. Abraão, você tem que me dar filhos. E o Abraão disse, mulher, você acha que eu sou Deus? Sou eu quem dou o poder de gerar? Então veja que as coisas não estavam bem. Foi nesse interim que Deus, que é bom, misericordioso, ele apareceu a Abraão e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus estava se revelando de uma maneira mais explícita a Abraão, que se o Abraão tivesse prestado atenção nas entrelinhas do que Deus já havia lhe falado, dava para entender que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas parece que ele parou de raciocinar por algum tempo, não se aprofundou naquilo que ouvira de Deus e estava naquela situação de impasse, de passividade, onde a promessa não se cumpria. Mas Deus agora vem e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão. Fica ligado naquilo que eu te falei. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser perfeito, ser completo na fé. Anda na minha presença que eu firmarei a aliança que propus a ti. E ali o Abraão entendeu quão grande era Deus. E a partir dali a fé dele começou a falar. A Bíblia diz sobre isso em Romanos capítulo 4, a partir do verso 16, que o Abraão então não se enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortificou na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Então Abraão falava, ele dizia, poderoso Deus é para cumprir aquilo que me prometeu. Olha a fé de Abraão falando. Ele é o nosso pai na fé. O homem não era qualquer coisa. O homem não era pequeno. Era um gigante na fé. E ele dizia, com 99 anos, velhinho, cabelo branco. Sara com 90, ventre amortecido. Humanamente falando, impossível ter um filho ainda. Mas o Abraão estava lá, firmado na palavra de Deus, crendo no coração e a boca falando. A fé que estava dentro dele falava. Levava o Abraão a dizer, poderoso Deus é para fazer o que me prometeu. Poder ele tem para me dar um filho, mesmo na minha velhice. E foi crendo e foi falando, e foi afirmando. E ele estava cercado por todos os lados de evidências de que não tinha mais jeito. Sabia que o seu corpo estava amortecido, diz a Bíblia. Sabia que o ventre de Sara também estava amortecido. Tinha tudo para poder desistir, desanimar e se calar e dizer, não tem jeito. Aí a dúvida e a incredulidade já começaria a falar. Porque, veja, a dúvida e a incredulidade também falam. E, claro, fala aquilo que é da dúvida, que é da incredulidade. Portanto, é disso que vamos ter. Cada vez mais da dúvida, mais da incredulidade, nenhuma bênção, nenhuma resposta de Deus, nenhum cumprimento da palavra de Deus.
mas que não seja nem a dúvida e nem a incredulidade que fale na nossa boca. Que o nosso coração não esteja cheio disso, mas da fé, para que a fé fale, como falava através do pai Abraão. Poderoso Deus é, ele se revelou a mim para fazer o que me prometeu. Então, mesmo velho, eu creio, Deus vai fazer. Não quero saber se meu corpo está amortecido, se estou velho, se o ventre de Sara está amortecido. Não quero olhar para isso. Sei que essa realidade, do ponto de vista natural e físico, existe. Mas eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para aquele que é poderoso para fazer o que me prometeu. E foi falando. E foi falando. Sabe o que aconteceu? Sara, com 90 anos, engravidou. A Bíblia diz que pela fé ela recebeu quando não tinha. Nunca teve, aliás, porque era estéril, além de velha, estéril. Pela fé ela recebeu o poder, a capacidade de gerar. Então você vê o que é que a fé faz. Você tem fé, a sua fé tem que falar. E o justo vive desta fé. Esta fé transforma. Ela deu a Sara o poder de gerar, com 90 anos. Olha que coisa tremenda. E o que é que a fé pode fazer por mim e por você? Tudo aquilo que a gente começar a crer, baseado naquilo que temos ouvido de Deus. A fé de Abraão era uma fé solta no ar, advinda de pensamentos dos homens, de raciocínios humanos, de conclusões de homens? Não. A fé dele vinha daquilo que ele ouviu de Deus. Por isso a Escritura diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então Abraão falou, poderoso Deus é para fazer o que me prometeu. E assim foi falando. A fé dele foi falando. E o que aconteceu? Deus operou. E eles tiveram o filho da promessa. Isso está na Bíblia, do Gênesis, que é o livro dos inícios, da criação de Deus, até o Apocalipse, que diz que Jesus voltará. E a gente precisa crer. E é fato. É a palavra de Deus que não volta vazia. No Novo Testamento, nós vemos isso em prática durante a estadia de Jesus aqui na Terra, durante o ministério dos apóstolos e até hoje. Nos dias que Jesus estava aqui na Terra, a Escritura diz em Marcos, capítulo 5, verso 22 em diante, 25 em diante, aliás, que havia uma mulher que durante 12 anos conviveu com uma hemorragia terrível. E ela gastou tudo quanto tinha, todo o dinheiro que ela tinha com os médicos da época. E nada puderam fazer, nada adiantou, nada melhorou. Quando terminou o dinheiro, ninguém queria trabalhar por amor, nem por misericórdia, e muito menos de graça. Vá para casa morrer, tem jeito não. E ela, como mulher que era portadora de uma hemorragia, não podia transitar entre a sociedade, as pessoas, tinha que ficar isolada, e isolada foi ficar num canto lá, afastada de todo mundo, até da família, esperando a morte. Nesse interim, olha aí, como é importante pregar o evangelho. Por isso Jesus mandou pregar toda a criatura. Alguém foi até ela, não sei como, e falou de Jesus. E disse, olha, o Filho de Deus, o Messias, o prometido de Deus, descendente de Abraão, de Davi, que Deus prometeu que viria libertar o povo dele de toda opressão, de toda escravidão, ele já está entre nós. E a mão, o poder do Todo-Poderoso é com ele. Ele cura cego, ele cura surdos, ele purifica leprosos, ele cura paralíticos, ele expulsa demônios, os loucos ficam em são juízo, perdoa os pecadores e não condena ninguém. E a mulher ouvindo aquilo, a fé foi chegando no coração dela. Isso é uma coisa gloriosa. Ninguém pode fazer isso acontecer na gente a não ser ouvir a palavra de Deus. Não tem filosofia, não tem credo, não tem teoria, não tem ciência, não tem nada que faz isso chegar no espírito do homem. Só o ouvir a palavra de Deus. A mulher recebeu uma fé tal, uma certeza tão grande que ela iria ser curada, sabendo que Jesus era tudo aquilo que estavam dizendo,
que a fé dela agora começou a falar. E ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Não precisa nem colocar a mão dele na minha cabeça ou tocar em mim e orar. Só basta eu tocar na veste. Não estão me dizendo que a unção do Todo-Poderoso é com ele? Que o Espírito de Deus é com ele, que ele cura cego, coxo, paralítico e tal? Então só basta eu tocar na veste dele e eu vou sarar. E assim, nesta fé, não só falando, ela levantou-se e começou a ir na direção de Jesus e para onde ele estava. E foi um verdadeiro desafio. Alguém que conhecia ela dizia: você é louca, você vai resvalar em alguém por aí, vai tornar a pessoa impura e vão lhe apedrejar, você vai morrer. Tudo bem que você já estava condenado à morte, mas por que morrer assim, com mais dor, pedra destruindo você? Mas sabe, a Bíblia diz assim, que a fé, essa certeza que a gente recebe de Deus quando ouve a palavra dele, é uma loucura para o homem natural, para o homem que não entende as coisas espirituais, que não tem fé. Mas ela ouviu, inclusive, dizer: olha, Jesus não está considerando os leprosos impuros e mandando eles se afastarem. Ele está purificando os leprosos. Ele está purificando os hemorrágicos. E aí, então, por isso que ela ficou cheia de fé e foi pela rua, caminhando. E quando chegou onde Jesus estava, sabe o que aconteceu? Tinha uma multidão enorme em volta de Jesus. E agora, como é que eu vou fazer para chegar até Jesus? Eu preciso tocar nele. Como é que eu faço? Mas a fé era tão grande, ela sabia que Jesus não condenava os impuros, mas os purificava, que ela entrou multidão adentro e foi rasgando. Abriu o caminho até chegar onde Jesus estava. E não falou nada. Simplesmente fez o que a fé dela dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. E ela estendeu a mão pelas costas de Jesus e segurou na sua veste. E quando segurou, olha aí o que é a fé. A fé é uma coisa viva, é um dom de Deus, é uma capacidade que vem para o nosso espírito, dada por Deus, que quando a gente usa ela, nós entramos em contato com Deus, com o poder de Deus. A gente faz o poder de Deus operar. E quando ela segurou na veste de Jesus com aquela fé, o poder que estava em Jesus, a unção do Espírito, saiu e entrou nela, operou nela, eu digo. E foi tão forte que na hora a hemorragia cessou. E mais ainda, Jesus voltou-se na multidão e começou a perguntar: quem foi que tocou nas minhas vestes? Ô Pedro, ô João, ô Tiago, Mateus, vocês meus estão aqui me ajudando. Quem foi? Alguém tocou na minha veste. E eles: Senhor, nós não sabemos quem foi. Tem uma multidão em volta de ti, ó, te comprimindo, te apertando. Não dá para saber quem tocou. E aí Jesus insistiu e dizia: quem me tocou nas minhas vestes? Eu quero ver quem me tocou. Eu senti virtude, poder de Deus sair de mim. E isso só acontece quando alguém crê. Você está vendo? Você quer que o poder de Deus opere em você? Para destruir esse câncer? O mal na tiroide? O mal nas pernas? O bico de papagaio na coluna? A hernia de disco? O que mais? Você quer? Está à sua disposição. Não precisa a gente ficar insistindo, tentando convencer Deus a fazer. Não, ele já enviou esse poder porque ele quer fazer. O que a gente precisa é começar a crer. E nós temos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, no versículo 8, ele diz: como diz a Escritura, a fé, isto é, a palavra da fé,
A palavra está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, a palavra de Deus, que pregamos e a pessoa ouve. Se com a tua boca, se em teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessares, serás salvo. Porque, vou repetir o versículo, se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, se fala, se declara, se afirma a respeito da salvação. Ou seja, em outras palavras, quem crê, fala, declara, afirma, e é falando a palavra da fé, assumindo isso, que nós tomamos posse do que Deus já nos deu. E por isso Jesus olhava e dizia, quem me tocou? Jesus sempre, ele quer ver as pessoas que têm fé. As pessoas que creem e mexem com ele, chamam a atenção dele, movimentam o poder de Deus. Quem me tocou? E a mulher, ouvindo aquilo, não podendo mais se esconder, veio, prostrou-se e declarou toda a verdade. Senhor, eu sofro de hemorragia há tanto tempo, 12 anos, gastei tudo que tinha, me desenganaram, ninguém pôde fazer nada, mas eu ouvi falar de ti e criei, e vim, e cria no meu coração, tinha uma certeza aqui dentro, depois que eu ouvi a tua palavra, veio uma certeza assim, que é o que a Bíblia chama de fé, né? Não é pensamento coisa da cabeça, não. Ah, Deus é grande, né? Ele criou os céus e a terra, né? Ele é poderoso, né? Então ele pode fazer o milagre. Não, é aquela certeza, coisa do Espírito divina, que vem para o nosso espírito quando a gente ouve, entende, e o negócio começa a acontecer lá dentro. A certeza está lá. E ela disse, Senhor, quando eu comecei a ouvir, a certeza veio. Eu já sabia que eu ia ser curado. A fé é isso. Qual é a definição de fé na Bíblia? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza que Deus dá, que vem para o nosso coração ao ouvir ele, a palavra dele. E a fé também é a prova daquilo que não se vê. Ela ainda não via a cura, a hemorragia ainda estava correndo lá, mas ela já tinha prova, ela já tinha certeza, ou seja, ela já sabia que ia ser curada. Não dá para explicar como, mas sabe que já tem, que vai acontecer. Isso é maravilhoso. Isso é a fé que fala. É uma fé que diante da doença incurável, ela não se cala, ela diz, não, eu sou sarado ou sarada pelas feridas de Jesus. É a fé que diante da crise, onde não há saída humanamente falando, ela ousa dizer, tem saída, porque Deus disse que é comigo, que Ele me ajuda, que Ele supre a minha necessidade e que Ele me livra. Tem saída, porque está escrito que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Então tem saída. Você tem que deixar a sua fé falar. Sabe? Mas às vezes a pessoa está ali já querendo falar e vem aquela vozinha do demônio lá dentro. E se você falar e não acontecer? É o demônio lhe tentando. É o espírito da dúvida. Aí é a hora da ousadia, da valentia, da coragem. Não, eu vou falar, eu vou assumir, eu vou crer na palavra de Deus. Eu estava ouvindo um irmão contar o testemunho e ele disse que comprou um terreno enorme, num bairro legal, chique, mas que não era ali que ele queria morar. Ele queria morar no outro bairro que tinha o mesmo nome. Ou seja, em vez de morar no segundo, eu quero ir para o primeiro. Mas, como fazer? Não tinha nem terminado ainda de quitar o terrenão que já tinha comprado. Como ir para um outro que é mais caro e precisa de mais dinheiro? Mas vamos praticar a palavra de Deus. O casal se uniu, coisa linda, tem que estar assim nessa fé, nessa união. Disse, olha, vamos praticar o que a gente tem aprendido de Deus. Vamos praticar a palavra. E uma das coisas que ele fez foi, olha, a partir de hoje, eu só vou abastecer o carro lá no novo bairro onde eu vou morar. E a família e tal, mas
Que é isso? Disse, olha, pode me chamar de louco quem quiser. Eu vou morar lá porque eu creio na palavra de Deus. E só vou abastecer o carro lá, porque lá é o bairro onde eu vou morar. Que coisa linda. Eu vibro com isso. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Eu sei o que é isso. E assim foi. Para encurtar a história, Deus abriu portas, quitou o terreno onde morava, fez permuta com outro no outro bairro, pagou a diferença e foi morar lá. E o que é isso? É a obra da fé que fala. A fé em Deus não se cala. O diabo está mostrando pelas evidências que não tem jeito aqui, ali, acolá. A fé fica de pé na frente dele e diz, vai dar. Eu posso, vai acontecer, vou sair dessa, vou chegar lá, porque Deus é comigo. Eu creio em Deus, a certeza está aqui, a palavra de Deus não volta vazia. E é isso, queridos, que nós precisamos fazer para que a gente receba tudo aquilo que já é nosso. Não queira ser um cristão religioso. Ô reverendo, o que é o cristão religioso? É aquele que não exerce a fé. Ele conhece a palavra, conhece Deus, mas quando chega a hora de colocar a fé em ação, a palavra de Deus, de assumir pela fé o que a palavra diz, aí ele recua, dá um passo atrás, fica. Deus não pode fazer a obra. Não foi assim com Abraão, não foi assim com a mulher que tinha hemorragia, e não foi assim e não será com ninguém que crê, porque aqueles que creem, a fé real em Deus, ela vai falar. Quando tudo parece impossível, ela vai falar, ela vai assumir, ela vai ficar firme e ela vai ver a glória de Deus, porque Deus vai consumar a fé dessa pessoa. Então, a partir de hoje, saiba, se você tem fé em Deus, a sua fé tem que falar. Ela tem que dizer, assumindo, quando está doente, eu sou sarado e não vou ficar doente. Eu vou ter emprego, não vou ficar desempregado. Eu vou sair da falência. Eu não sou um falido. O demônio pode estar querendo me colocar, fazer de mim um falido, mas eu vou mostrar para ele, pela minha fé, que eu não sou. Porque essa falência não vai ficar em mim, não vai ficar comigo. E assim tudo. Deus quer fazer de você uma bênção. Sabe onde é que Deus lhe quer na vida? Em cima, como cabeça, e não como cauda. Lá atrás, na rabeira, é lugar para o diabo. Embaixo, inclusive dos nossos pés, é o lugar de Satanás, e não dos filhos de Deus. E é por isso, meus queridos, que esse Deus tremendo, que nos dá fé e que honra a nossa fé, que confirma a palavra dele, ele diz, olha, tem que haver uma diferença entre aquele que crê em mim e aquele que não crê. Porque o que não crê não faz nada disso. Mas o que crê faz. O que crê, crê em mim, na minha palavra, e eu confirmo-a na vida dele. Você não quer uma diferença na sua vida? Você tem que tomar uma atitude, se você vai viver da fé ou do seu raciocínio. Eu lhe aconselho a praticar a fé, porque aí ninguém vai lhe segurar na derrota, no fracasso, na miséria. Você vai sair daí e vai para a vitória. Vai para o sucesso, vai para a saúde, vai para a paz. Vai glorificar Deus, vai ser cabeça, vai estar por cima. Vai ter a boa casa para morar, vai ter o bom carro para dirigir, vai ter o bom conforto que você precisa, tudo para a glória de Deus. É o que Deus quer. Nós somos cabeça e não cauda. Somos filhos de Deus, herdeiros da herança, mais que vencedores. E Deus diz, meu povo, levanta-te para crer. Ok? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Em nome de Jesus me chego a Ti para orar com todas as pessoas que comigo estão orando agora, que estão crendo. Pessoas cuja fé vai começar a falar a partir de hoje. E elas estão já a partir de agora, eu creio, dizendo, eu não vou ficar doente.
Eu não vou ficar desempregado. Eu não vou ficar falido. Eu não vou ficar endividado. Eu não vou viver perturbado, nem dominado por vício algum. Eu tenho a libertação, eu tenho a vitória, eu tenho a bênção, eu tenho a saúde, eu tenho a paz, porque Deus garante que Ele já me deu, como Ele prometeu a Abraão, e Abraão recebeu. Senhor, eu uno a minha fé, a fé de cada uma dessas pessoas. E em nome de Jesus Cristo eu declaro que a vitória delas, que elas são bênção, serão cabeça e não cauda, estarão por cima e não por baixo, que elas desfrutarão saúde sim, porque estão crendo. Elas terão prosperidade e vitória, viverão livres de toda prisão e de vício, porque estão crendo. E em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a libertação, a bênção e a vitória na vida delas, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Então, meus amigos, é isto aí. Não esqueçam que nesta quarta-feira estaremos em mais um dia de grande corrente para a família, aqui na nossa Central da Fé da Igreja Global da Fé em Deus, amanhã, às 8 horas da manhã, no jejum da família, para a libertação, a transformação, a vitória e a prosperidade da família. Eu estarei em jejum, às 8 da manhã começa e termina também às 9h30. Então não falte, é o horário da grande reunião e você não pode faltar. Você quer ver a sua família ser abençoada? Então não falte. E não esqueçam, hein? Estamos aí na grande campanha para que até o final desse mês, meados do mês que vem, a gente consiga os 1.000 inscritos. Eu agradeço a todos aqueles que têm trabalhado, lutado, batalhado comigo e temos visto o crescimento acontecer. Continue mandando link, continue falando com as pessoas, continue trabalhando, nós vamos chegar lá. Vamos conquistar isso e vamos dar glória a Deus. E quando atingirmos os 1.000 inscritos, o nosso canal aqui vai sofrer um upgrade maravilhoso. Vamos atingir muito mais pessoas, abençoar muito mais vidas e assim vamos ficar muito mais felizes e agradar mais a Deus, ok? Então, muito obrigado por tudo, bom estar com vocês, até amanhã neste mesmo horário de todo dia, aqui no lindo canal, no nosso lindo canal e abençoado canal Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. E fiquem com Deus e tchau, até mais!